Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos? Termos o privilégio de no primeiro dia do ano já estar na casa do Senhor, louvando, adorando o teu santo nome, e agora a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, vai falar conosco, para que nós possamos já começar um 2023 muito abençoado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em 2 Samuel capítulo 22. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura dos versículos 1 ao 7. Cumprimento a Maria Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 7. Passo a ler. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Ó Senhor, é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém? Deus, vamos fazer uma rápida oração, irmãos. Deus, Pai Todo-Poderoso, na tua presença, Pai. Primeiramente, Pai, pedir que o Espírito Santo esteja conosco essa noite, Pai, para que Ele possa falar através da minha boca, e também que possa abrir os ouvidos dos irmãos aqui presentes, o coração, para que nós possamos guardar a Tua Palavra e colocar em prática, para que nós possamos cada vez mais, Pai, caminhar na direção à nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim crendo, Pai, eu peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode tomar assento, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje, irmãos, ela vai falar que Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio. E para que nós possamos, irmãos, vencer esse ano de 2023, que a gente viu que o ano de 2022 não foi um ano fácil, assim como não foi os outros também, 2020, 2019, teve a pandemia, no ano de 2022 teve guerras, e pelo cenário que a gente vê, não vai ser diferente em 2023, né? Porém, vai ser difícil para aqueles que não estiver com o Senhor. Quem estiver com o Senhor Jesus, pode ter certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo vai estar cuidando, vai estar dando livramento, assim como nós tivemos muitas bênçãos, né, no ano 2022 de cura, de livramento, porque o Senhor Jesus Cristo esteve conosco, Ele nos sustentou, e não vai ser diferente no ano de 2023. É por isso que nós temos que reconhecer, né, que o nosso Deus é a nossa fortaleza. É no nosso Deus que a gente tem que buscar refúgio, tem que buscar sabedoria, buscar as bênçãos, pedir cura, porque tudo na nossa vida vem do Senhor. Até, irmãos, nas enfermidades, nas lutas, tem um propósito de Deus. É por isso que nós não podemos questionar contra o Senhor. Se a gente está enfrentando uma luta, seja na família, seja nós mesmos que vamos estar enfrentando essa luta, nunca questionar o Senhor, porque como a gente vê na palavra de Deus, e hoje também a gente vai ver, os grandes profetas, os grandes homens de Deus, eles sempre passaram por luta, mesmo sem eles merecer, eles passaram por luta, passaram por provação, mas era o Senhor trabalhando, irmãos, porque o Senhor queria capacitar. Aqui Davi, ele passou 10 anos fugindo de Saul, 10 anos fugindo, não foi 10 dias ou 10 meses, foram 10 anos fugindo de Saul, e Saul tentou, né, matá-lo por pelo menos 5 vezes. Então, irmãos,
Veja que em nenhum momento Davi questionou a Deus. Ele perseverou, né? Porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. E assim como Deus tinha um propósito na vida de Davi, tem um propósito na vida de cada irmão aqui presente. Deus tem um propósito, irmãos. Só que é diferente o trabalhar de Deus na vida de um irmão, na vida do outro. Tem irmão que a luta mal se levanta, ele vai e vence e conta testemunho. Tem irmão que a luta perdura por mais tempo. Mas você pode ter certeza, irmão, que se você não questionar e continuar firme no Senhor, a vitória também virá. E o nome de Deus vai ser glorificado. Se a gente parar para pensar, por que 10 anos ele ficou no deserto, fugindo, escondendo-se em caverna, e Saul o perseguindo? É porque Deus tem um propósito na vida dele. Deus queria, né, preparar ele para que ele tivesse capacidade, né, de cuidar do povo de Deus, porque ele foi escolhido de Deus. Saul não. Saul os homens escolheram. Davi não. Davi Deus escolheu para cuidar do seu povo. Então aquilo foi preparação. E se Davi tivesse se questionado contra o Senhor, Deus teria levantado outro no lugar dele. Então assim é conosco também. Nós estamos na presença do Senhor, e isso é motivo de muita alegria, porque nós sabemos que a luta vai vir, mas o nosso Deus vai entrar com providência. Agora, se a luta vir, irmãos, e a gente desanimar, a gente parar, aquilo que o Senhor reservou para a gente, Deus levanta outro para fazer. Mas isso não é a vontade de Deus. Aquele que para é a vontade dele, porque a vontade de Deus era que ele continuasse. Então nós temos que perseverar na presença do Senhor. Pode vir luta, mas nós nunca devemos olhar somente para a luta. Nós podemos até no primeiro momento olhar para a luta, mas logo em seguida a gente tem que olhar para o nosso Deus, que é do nosso Deus que vem a providência e vem a vitória. Então, irmãos, nós não devemos nunca questionar contra o Senhor. Se está demorando a luta, né, está tendo um tempo prolongado, pode saber que às vezes até sai do nosso controle, mas do controle de Deus nunca. Deus sempre estará no controle, irmãos, desse mundo, da nossa vida principalmente. Então nós nunca podemos questionar contra o Senhor. Davi passou 10 anos escondido de Saul, e Saul perseguindo, querendo matar. Mas isso não foi motivo de questionamento para Davi, foi mais motivo de perseverança. E depois, irmãos, que tudo aconteceu na vida dele, que Deus, né, ungiu o rei de Israel. Ele, depois que ele se solidificou como rei, venceu outros inimigos, ele compôs, né, esse capítulo, que é o mesmo salmo de número 18, que aqui no capítulo 22, está escrito como cântico de Davi em ação de graças. Olha, irmãos, ele passou por toda aquela luta, mas quando Deus lhe deu a vitória, ele fez um cântico em ação de graças para o Senhor. Isso também, irmãos, é muito importante a gente saber. Quando a gente vencer algo, ou tiver um sonho, um projeto, a gente conseguir esse projeto, que a gente faça um culto, né? Se for numa residência que você conseguiu comprar, numa empresa, uma oração, você agradeça a Deus, você dedique algo em ação de graças ao Senhor, porque foi por meio do Senhor que você conseguiu essa bênção. E aqui Davi, ele foi ungido rei de Israel, e depois que ele venceu todos os inimigos, ele fez um cântico em ação de graças ao Senhor. Isso tem muito valor para Deus, irmãos, porque não é a gente conquistar e não agradecer ao Senhor, não. Se a gente pede em nome de Jesus, nós temos que agradecer em nome de Deus, porque isso tem muito valor para o Senhor, que o Senhor está vendo que nós estamos reconhecendo que Ele é a nossa fortaleza. Aí o versículo 1 diz: Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Note, irmão, que no final ele fala que Deus livrou, né, que o Senhor livrou ele de todos os inimigos e também de Saul. Por que Davi fez questão de separar Saul dos inimigos? Porque Davi não considerava Saul seu inimigo. Embora Saul tenha perseguido durante 10 anos, tentando matá-lo por pelo menos 5 vezes, ele não considerava Saul seu inimigo. Muito pelo contrário, ele tinha reverência a Saul como rei de Israel. Tanto é que no capítulo, em 1 Samuel, no capítulo 23,
em capítulo 24, vai falar que Saul estava perseguindo Davi para matar, quando Saul entrou na caverna, e lá estava escondido Davi e os seus homens, que Davi se levantou e sem ele ver, Davi foi e cortou uma parte, das suas vestes, e não o matou, porque assim quando Davi foi matar, o Espírito Santo tocou o coração de Davi, e Davi não o matou. E quando Saul viu que ele não matou, Saul saiu da caverna, e Davi falou para ele: tá vendo, você acredita no que as pessoas te falam, mas eu não sou teu inimigo, eu não quero te matar, o Senhor colocou nas minhas mãos, eu podia ter te matado, mas eu não vou te matar. Aí, quando Saul saiu da caverna, o próprio Saul virou e reconheceu, e falou que Davi: você é mais justo do que eu, porque eu te mataria, e eu tenho certeza que você será o rei de Israel. Então, irmãos, olha o que a gente tem que fazer. A gente nunca deve fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria vontade. A gente tem que sempre orar a Deus e pedir direcionamento de Deus, porque se a gente for fazer as coisas, de acordo com a nossa vontade, a gente vai fazer coisa errada. Ali, Davi poderia ter matado Saul, e o Senhor ia pesar a mão sobre Davi. Davi não matou Saul, poupou a vida de Saul, que estava perseguindo por 10 anos, e o Senhor o levantou como rei de Israel. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que ter, para que Deus seja a nossa fortaleza, é a obediência ao Senhor. Nós temos que sempre obedecer ao Senhor, sempre antes de fazer algo, consultar o Senhor. Aí o versículo 2 vai dizer: ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Então, irmãos, a primeira parte da minha rocha é no Senhor que a gente tem que firmar nossas vidas. É no Senhor que a gente tem que firmar, porque a palavra fala que a casa construída na rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem a água e não derruba, porque está firmado na rocha. E não é o fato de nós estarmos na presença do Senhor que não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Vai ter luta, mas vai ter vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando a luta vier, nós não vamos olhar para a luta e questionar, como muitos fazem. Nós vamos olhar para a luta e fazer como Davi, orar e consultar o Senhor. Davi, ele era um homem de oração. Aí está o segredo do sucesso dele. Ele sempre orou e buscou o Senhor. Em 1 Samuel 23, quando os filisteus atacaram a cidade de Keila, Davi orou ao Senhor e perguntou para o Senhor: devo ir contra eles e atacá-los? E o Senhor falou: vá contra eles e ataque, que você vai vencer. Aí Davi reuniu o povo e falou: vamos lá, vamos atacar, que o Senhor vai nos dar a vitória. O povo ficou com medo. O povo falou: se em Judá a gente já tem medo, imagine se a gente for lá em Keila lutar contra os filisteus. Sabe o que Davi fez? Ele orou novamente e consultou o Senhor: Senhor, devo ir? E o Senhor falou: vá, que eu vou lhes dar em suas mãos e você vai ter a vitória. Então, irmãos, a gente, o presbítero Mardoni falou aqui de pedir a confirmação de Deus. Quando você orar e Deus colocar algo na sua mão, ou alguma situação que Deus já falou com você, mas se você ainda tiver dúvida, ore e peça a direção de Deus. Deus não vai te repreender. O que Deus repreende é a pessoa que ela já sabe e ela não quer fazer, por preguiça, porque Deus conhece o nosso coração. Agora, se eu pedir algo para Deus, Deus colocou na minha direção, e eu estou com medo, estou com receio, não sei se não tem problema nenhum eu orar e pedir confirmação, porque Deus vai confirmar, irmãos. O nosso Deus é um Deus de providência, é um Deus que Ele nos ama, Ele quer o melhor para a nossa vida. Então Ele vai nos dar o direcionamento. Davi orou, Deus mandou ele ir. Ele foi consultar o povo ficou com medo. Ele orou novamente, o Senhor falou: vá, e ele foi. O importante é a gente obedecer a Deus, porque Deus sabe, irmão, que nós somos falhos, nós somos limitados. Então, se a gente tiver dúvida, não tem problema nenhum de orar e pedir nova confirmação para o Senhor, que o Senhor vai entrar com confirmação, vai entrar com providência, irmãos. Então, nosso Senhor é um Deus de amor, Ele quer o nosso bem. Não tem problema ter dúvida. O que você não pode é recuar, parar. Aquilo que Deus mandou você fazer, vai e faça. Se você tiver com dúvida, ore e peça, que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar a direção, e você vai ir, e Deus vai lhe dar a vitória. Então, irmãos, o nosso Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza e é o nosso libertador. Nós, no passado recente, no meu caso e para outros
pode ser um passado mais longo, nós estávamos no pecado, no mundo aí fora. A gente não entendia, né, as coisas de Deus. E isso Deus não leva em conta. Porque Deus, irmãos, Ele sabe da nossa falha. E Ele sabe, né, nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que quando a gente vier para a presença do Senhor, que a gente vai aceitar nosso Senhor Jesus como verdadeiro Salvador, nós vamos ser libertos e nós vamos fazer a obra do Senhor com compromisso. Então, irmãos, nosso Senhor é o nosso libertador, Ele nos libertou, e nosso Senhor nos liberta verdadeiramente. Ele não é igual Satanás, que dá algo e já logo em seguida já trama outro laço para te derrubar, para te aprisionar. Não, Deus, Ele nos liberta, Ele nos dá bênçãos e nos dá o livre-arbítrio. É por isso, irmãos, que muitos vêm na presença do Senhor, pede bênção, Deus dá e a pessoa não volta mais. Mas isso, irmãos, não é o caminho. O caminho é Deus dar a bênção e você que vier aqui testemunhar e continuar firme na presença do Senhor. Porque o nosso Deus, irmãos, não é o Deus de uma bênção só não, Ele tem muitas mais bênçãos para nós. E a maior delas é a nossa salvação, irmãos. Então nós temos que perseverar, porque o nosso Deus nos liberta. O versículo 3 vai dizer: o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Aqui, irmãos, novamente, né, o salmista Davi diz: o meu rochedo, em que eu me refugio. Irmãos, quando a luta vier, porque tem luta que a gente não conta para ninguém, a gente fica conosco e a gente ora somente a Deus, e Deus é quem nos capacita. Não fique com medo, irmão. Se vier a luta, vier um diagnóstico do médico, né, como muitos irmãos aqui no ano passado testemunharam, que o médico falou A, mas Deus falou B, e o que se cumpriu foi o que Deus falou. Não tenha problema, irmão, se você ficar com medo de uma situação, se você se sentir perseguido, se você por hora, né, ficar temer alguma coisa, não se preocupe com isso. Apenas se refugie no Senhor, que é do Senhor quem vai te capacitar. Você vai levantar e você vai vencer aquela luta, irmãos. Então o nosso Senhor, irmãos, Ele é o nosso refúgio. Ele está sempre de braços abertos para nos acolher, para cuidar de nós, para nos capacitar, para nos dar a bênção, nos dar a cura, o livramento. Nós temos que ser obedientes ao Senhor, porque o resto o Senhor tudo fará, irmãos. O 3, né, diz: o meu rochedo, o meu escudo. No 3 está escrito: o Senhor é o meu refúgio e o meu escudo. Irmãos, não está à toa, né, que o Senhor é o meu escudo. Ali está escrito o meu escudo. Para que serve um escudo, irmãos? É para se defender. Então, irmãos, nós temos que ter consciência que nós estamos na presença do Senhor, mas que vai ter luta na nossa vida. Satanás está enfurecido, ele vai jogar dardos inflamados do maligno, mas não vai atingir, porque você está com o escudo de Deus sobre a tua vida. Aquele dardo vai chegar perto de você, vai bater no escudo do Senhor e vai cair por terra, irmãos. Nós não temos que ter medo de Satanás, não. Nós temos que fazer nossos planos no ano 2023 e consagrar o Senhor. Assim como ontem nós consagramos o nosso ano 2023, nossos sonhos, nossos projetos, nós temos que continuar, irmãos. Pegar o nosso sonho, o nosso projeto e consagrar o Senhor. Nós não temos que ficar com medo de falar, porque Satanás vai ouvir. Se nós estiver com o Senhor, Satanás vai ouvir e vai ver a nossa vitória. Mas para isso, irmãos, nós temos que estar firme no Senhor. Antes de falar para qualquer pessoa, consagra ao Senhor, que aí o Senhor vai dar direcionamento para quem você vai falar, vai te ajudar. Não vai vir te atrapalhar, falar que você não vai conseguir. Mas consagra ao Senhor, irmãos. E depois que você consagrar, você pode falar para quem você quiser, porque Deus vai te abençoar e vai lhe dar a vitória. Mas primeiro, irmão, nós temos que consagrar ao Senhor, porque se a gente consagrar ao Senhor e Deus falar, não fale para ninguém, o próprio Espírito Santo vai falar com você. Se Deus falar, pode falar, que a vitória já é sua, você pode falar que Deus vai te honrar. Mas primeiro nós temos que consagrar ao Senhor, e vai vir luta, irmãos. Todos os projetos que você colocar em mente, que você vai fazer do ano 2023, seja no campo profissional, né, seja no campo de estudo, né, os jovens que sonham cursar uma faculdade, abrir um comércio, tudo que você
consagrar ao Senhor, você pode ter certeza que Satanás vai se levantar contra, mas vai se levantar e vai cair em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, porque a palavra está dizendo, o Senhor é o nosso escudo, então se tem escudo é porque vai vir luta, mas o Senhor sendo nosso escudo, nada nos atingirá, irmãos, e nós vamos conseguir os nossos sonhos e os nossos projetos. E fala, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, o meu Deus, ó Deus, tu me salva da violência. É o que mais nós temos visto, irmãos, nesse mundo, na nossa sociedade. As pessoas estão roubando, estão matando por nada. A gente nem precisa sair na rua para já estar correndo risco. Qual é o risco do infrator pular o nosso muro e entrar na nossa casa? Mas a palavra fala que se o Senhor não estiver presente, em vão vigia o sentinela. Mas se o Senhor estiver presente, irmãos, o Senhor cega o ladrão, ele nem enxerga a sua casa. Se você estiver na rua, ele passa por você e não te vê, porque o Senhor está te protegendo, o Senhor está te livrando, irmãos. Tem uma coisa, irmãos, que a gente não sabe, é os livramentos que o Senhor tem dado para nós. Mas pode ter certeza que, assim como foi no ano de 2022, será no ano de 2023. Toda vez que o inimigo vier para te atingir, o Senhor vai nos livrar, irmãos. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de providência. Ele não leva para a batalha para que a gente morra lá não. Ele nos leva para que a gente saia vitorioso e o nome dele seja glorificado. Então, irmão, não tema nada no ano de 2023. Se apegue ao Senhor. Coloque o Senhor como sua fortaleza, e você pode ter certeza que Deus vai entrar com providência. As demais coisas vão ser acrescentadas, irmãos, mas nós devemos, em primeiro lugar, ser obedientes ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor. Inclusive, irmãos, quando a gente vai começar a semana, um mês, a gente consagrar ao Senhor, os nossos dias que a gente vai conseguir vir na igreja, colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor, e as nossas em segundo lugar. E você pode ter certeza que Deus vai abençoar o nosso trabalhar na obra do Senhor, e também vai abençoar o nosso trabalhar na vida particular, irmãos. Deus quer o nosso bem, irmãos, Deus quer a nossa vitória. Aí o 4 diz, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ou seja, irmãos, Satanás vai te colocar um laço na frente, mas o anjo do Senhor vai retirar, irmãos, e você vai passar são e salvo por ali. Creia nisso, irmãos. A palavra que está dizendo, serei salvo dos meus inimigos. Então, irmãos, nosso Senhor é um Deus de providência. Ele não vai deixar a gente cair no laço do inimigo, não, muito pelo contrário, Ele vai sempre nos livrar. Muitos a gente nem vai saber, mas aquilo que a gente saber, que nós venhamos aqui à frente e damos um testemunho de vitória, para que o nome de Deus seja glorificado. O 5 diz, porque as ondas da morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Aqui, irmãos, Davi estava falando da época que ele passou no deserto, fugindo, de Saul, que ali, muitos, tentaram matá-lo, inclusive Saul, que tentou matá-lo por 5 vezes, ou seja, pelo menos por 5 vezes, ele esteve perto de ser morto. E a palavra vai dizer também na 1 Samuel, que Davi, ele estava lutando, e quando ele estava lutando, em 2 Samuel mesmo, no capítulo 21, vai falar que ele estava lutando contra os gigantes, e ele ficou cansado, e um gigante filisteu veio para matá-lo, e aí Abias veio e matou esse gigante. Então, irmãos, mais uma vez, o Senhor entrou com providência na vida dele. Quando o Senhor capacitou para que ele fosse lá e matasse Golias, era para ele fazer, mas quando ele estava na batalha lutando contra os gigantes, ele se cansou, que o gigante veio para matar ele e iria matar, o Senhor levantou Abias, e Abias matou o filisteu. Então, irmãos, é assim na nossa vida também, aquilo que a gente conseguir fazer, vamos fazer, que o Senhor vai nos capacitar, nós vamos vencer. Mas se a gente não conseguir, você pode ter certeza que nosso Deus vai entrar com livramento, e a morte não vai chegar ao nosso lar, irmãos. Aí o 7, irmão, diz, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Esse é o nosso Deus, irmãos, um Deus de amor, um Deus que está inclinado para ouvir a nossa oração. É por isso, irmãos, que nós temos de orar cada vez mais, não somente quando a gente estiver em casa, for fazer oração,
antes de deitar, quando acorda, mas sempre que você tiver uma oportunidade, irmãos, pare e eleve os seus pensamentos ao Senhor, seja no seu serviço, na sua casa, onde quer que você esteja, você eleve o seu pensamento ao Senhor, porque se a gente estiver em oração, irmãos, até nisso Deus abençoa, porque o Espírito Santo vai estar mais presente na nossa vida. Às vezes a gente fala alguma coisa, ou responde alguma coisa, e ofende, magoa alguém, a gente cria um problema para a nossa vida, ao passo que a gente estivesse em oração, a gente não ia dar aquela resposta, não ia falar algo, e a gente ia ser poupado daquela confusão. Então, vamos ser igual Davi fez, orar e clamar ao Senhor em todo o tempo, irmãos, não somente na nossa casa, né, no nosso lar, para dormir, quando acorda, mas tendo a oportunidade, irmãos, eleve os seus pensamentos ao Senhor, o Senhor vai falar com você, porque a oração, irmãos, é um privilégio que nós temos, que nós não dependemos de interventores para pedir algo para Deus, né? Quando Cristo foi crucificado, o véu se rasgou de cima a baixo. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor, e isso é um privilégio. Então sempre que a gente tiver a oportunidade, vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor, orar, pedir a opinião do Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele sempre vai ter o melhor para nós, ainda que a gente tenha certeza que aquilo é melhor para a gente. Se Deus falar não faça, não faça, porque Deus vê lá na frente. A nossa visão é limitada, às vezes a gente não faz nem por mal, mas a gente acha que aquilo é bom para a gente, e Deus fala não faça, faça isso, faça o que Deus manda, irmãos, porque Deus tem o melhor para nós. Então, irmãos, em meio à luta, à angústia, não importa, sempre ore, clame ao Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele está atento às nossas orações, e o que a gente ora, a gente pede, Deus entra com providência, a gente recebe, irmãos, aquilo que é para o nosso bem. Você pode ter certeza que Deus vai nos abençoar, irmãos. É claro que se tiver um preço a ser pago por mim, eu vou ter que pagar também, né? Se eu quero prestar um concurso, e Deus fala, você vai ser abençoado, aí que eu tenho que estudar mais ainda. Agora, se Deus fala, você vai ser abençoado, e eu paro de estudar, aí não dá, né, irmãos? A minha parte eu tenho que fazer. Então a nossa parte nós temos que fazer. Nós temos nossos sonhos, o nosso projeto. Vamos, irmãos, com fé, colocar em ação na obra do Senhor também, colocar em ação, que é Deus que vai entrar com providência, mas a nossa parte nós temos que fazer, e nós fazendo, você pode ter certeza que o Senhor vai abençoar, amém, irmãos? Então, irmãos, fique com essa palavra. Hoje tem oração do Espírito Santo, é o primeiro domingo do ano, e a palavra é mais curta, mas a palavra ela fala conosco a todo tempo, irmãos. Então fique com essa palavra no seu coração, que o nosso Deus, irmãos, Ele é a nossa fortaleza, que em 2023, irmão, nós estejamos 100% consagrando ao Senhor tudo que a gente for fazer, sabendo que o Senhor é a nossa fortaleza, e que Deus vai entrar com providência na nossa vida, nos nossos sonhos e nos nossos projetos, amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.